Nos bastidores do poder, onde o silêncio é a moeda mais valiosa e as conexões ditam as regras de um jogo invisível aos olhos do cidadão comum, uma nova e perturbadora camada de segredos começa a vir à tona. Imaginem um cenário onde as cifras não se movem por transferências bancárias rastreáveis, mas sim pelo ar, em jatos de luxo que cruzam o céu brasileiro carregando muito mais do que apenas passageiros ilustres. Hoje, vamos mergulhar em um relato que promete abalar as estruturas das instituições, o depoimento de um piloto que decidiu quebrar o silêncio e revelar a logística oculta da corrupção que opera nas sombras de Brasília e dos grandes centros financeiros. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir é o desenrolo de uma teia que conecta o crime organizado, o transporte de dinheiro vivo e figuras proeminentes da política nacional. Tudo começa com o relato de Maulo Matosinho. Com 15 anos de experiência pilotando jatos particulares para a elite, ele não é um novato nos céus, mas o que ele afirma ter presenciado entre 2023 e 2024 vai muito além da rotina de um profissional da aviação. Matosinho foi funcionário da empresa Táxi Aéreo Piracicaba, uma organização que, segundo ele, funcionava sob o comando de um articulador conhecido como Epaminondas. O que parecia ser uma empresa de aviação em plena expansão escondia, segundo o piloto, uma engrenagem de fachada desenhada para a lavagem de dinheiro e a manutenção de uma rede de influência política que beira o inacreditável. Ele descreve uma operação profissional, onde voos não eram apenas deslocamentos, mas missões estratégicas para manter o sistema funcionando. Nesse submundo das alturas, Matosinho descreve o transporte do que era chamado internamente por códigos e apelidos irônicos. Ele fala das chamadas cargas perigosas. Mas não se engane, não eram materiais inflamáveis ou substâncias químicas, eram sacolas de papel repletas de dinheiro em espécie. Dinheiro vivo, sem rastro, saindo de São Paulo com destinos específicos. O piloto relata, com detalhes, viagens para Brasília, onde essas sacolas eram entregues. Em um dos episódios mais graves, ele menciona que o destino final desses valores seria o senador Ciro Nogueira. Mas a rede é ainda mais profunda. O piloto aponta que os donos reais das aeronaves que ele operava eram empresários conhecidos como Beto e Primo, figuras que a Polícia Federal já apontou como lideranças de uma facção criminosa no setor de combustíveis, operando esquemas de lavagem de dinheiro no coração financeiro do Brasil, a Faria Lima. As revelações sobem de tom quando nomes que ocupam o topo da pirâmide do poder aparecem no diário de bordo. Matosinho cita encontros que ocorriam sobre o manto da madrugada. Ele relata ter transportado o senador Davi Alcolumbre para reuniões com os empresários investigados, reuniões que se estendiam até altas horas, fora de qualquer agenda oficial. E o choque não para por aí. O piloto afirma ter estado nos comandos de um jato modelo Gulfstream G-150, levando ninguém menos que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O destino? Um resort de luxo, o Tayalá, que o piloto descreve como um ponto de encontro estratégico entre o magistrado e figuras ligadas a instituições financeiras como o Banco Master e o Grupo Reag. Segundo o relato, o que acontecia naqueles hangares e resorts era a costura fina entre o judiciário, o legislativo e o capital financeiro. Ao olharmos para a frota utilizada, a escala do esquema se torna evidente. Estamos falando de aeronaves de última geração, que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Matosinho, essa frota pertenceria a um grupo de elite que inclui Antônio Rueda, presidente do União Brasil, o lobista Danilo Trento e até o ex-ministro César Asfor Rocha. A denúncia sugere que até recursos de bancos públicos como o BRB teriam sido articulados para a compra de hangares privativos. Voos constantes para Alagoas, Amazonas e Maranhão serviam para alimentar agendas políticas locais com caixas de dinheiro, mantendo a engrenagem do poder lubrificada e operante. É uma teia de influência e movimentação financeira clandestina que se revela muito mais complexa, profunda e audaciosa do que qualquer investigação anterior permitiu enxergar. Diante de um relato tão detalhado e grave, fica a pergunta: qual é o real impacto dessa rede invisível na democracia e nas decisões que afetam a vida de cada brasileiro?
O que acontece nos bastidores, longe das câmeras e dos tribunais oficiais, parece determinar o destino do país de forma muito mais direta do que imaginamos. Agora, é fundamental que você tire suas próprias conclusões ouvindo cada detalhe desta história. As palavras do piloto Mauro Matosinho são fortes e trazem detalhes que apenas quem estava dentro da cabine poderia narrar. Por isso, não saia daí. Eu convido você agora a assistir ao vídeo original do denunciador Mauro Matosinho, onde ele expõe, ponto a ponto, tudo o que viveu e viu dentro desse sistema. Veja com seus próprios olhos e entenda a gravidade de tudo o que foi relatado aqui. Durante meses eu fui pago para pilotar um avião, mas o que eu descobri foi uma janela para a corrupção do nosso sistema. O meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas, e ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de dois empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC, em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como o pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Itaiaia, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas, essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos, houveram pagamentos feitos em dinheiro e espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião, é o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha, convoca o seu parlamentar, exija a investigação. Porque o Brasil não pode ser refém de uma máfia que opera contando com o nosso medo.